Graça e paz, meus amados irmãos, eu amo todos vocês, somos um nele e ele é um em todos. Que possamos ter um final de domingo feliz e abençoado como temos tido até então, e que a noite venha, possamos dormir em paz, repousar tranquilo, sob os cuidados e a proteção do nosso Pai. Queridos, eu quero ler um versículo na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, que diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformável pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sobre o tema, não deixe que o sistema bloqueie a sua mente. Porque eu pensei em falar algo dentro desse contexto, dentro desse tema, algo nesse sentido. Porque, queridos, a nossa preocupação é com muitos que vivem ainda debaixo dos preceitos dos homens, que vivem sendo guiado e dirigido por essas pessoas que se dizem líderes religiosos e que foram chamados e que foram levantados por Deus, e que as pessoas devem obediência a eles, e que as pessoas têm que viver debaixo das suas coberturas espirituais. São os pastores, como eles se intitulam, e as chamam de ovelhas e servos. Quando nós somos filhos de Deus, Deus é o nosso Pai. Precisamos ter esse entendimento. Precisamos viver como verdadeiros filhos de Deus, conscientes de que Ele é o nosso Pai e que nós somos seus filhos. E que Ele é quem dirige a nossa vida sem reserva. E que nós somos orientados e dirigidos pelo seu Santo Espírito. Como o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, os filhos de Deus são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, existiam os profetas e os sacerdotes. Os sacerdotes, eles eram representantes do povo diante de Deus. Era assim. Os profetas, eles representavam Deus diante do povo. Existiam esses ministérios. E as pessoas deveriam se comportar dessa forma. Elas não tinham como se dirigir a Deus a não ser por meio dos sacerdotes. Assim como Deus falava ao povo por meio dos profetas. Tudo isso durou até a cruz. Esses ministérios duraram até a cruz. Só há um mediador entre o Pai e o homem. Era Cristo, o sacerdote perfeito, que veio cumprir e realizar uma missão, e assim ele o fez. Quando na cruz ele diz: está tudo encerrado, está tudo consumado. O Cristo ressuscitado aparece a Saulo de Tarso. Saulo, que era
um judaizante, conhecedor profundo da lei judaica, que perseguiu muitos crentes, encerrou muitos crentes em prisões. Agora aparece a ele, no caminho de Damasco, e então ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Porque ele era perseguidor dos cristãos. Assim como o Nazareno havia chamado 12 apóstolos para que fossem os apóstolos da circuncisão, e que esses apóstolos fossem indo e fazendo mais discípulos, para que aquele mundo de Israel fosse alcançado com o evangelho da circuncisão. Porque o Nazareno veio buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio para os seus. Os gentios estavam fora desse contexto. Mas ele reconcilia quando ele cumpre na cruz do Calvário o seu ministério. Ele traz os gentios para uma reconciliação com ele. E ele então faz de Saulo, o apóstolo dos gentios, e traz a Paulo a revelação do evangelho da graça de Deus, o evangelho da plena liberdade em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Paulo, então, ele traz essa revelação a nós, os gentios. E a todos quantos, porque agora não há mais grego, cita, bárbaro, judeus, livres, escravo, agora somos todos um só povo, que é a igreja. E o apóstolo Paulo, em suas epístolas, ele nos mostra a grandeza desse evangelho da graça de Deus. Quantas pessoas ainda vivem algemadas, presas nesses lugares, nesse sistema religioso perverso e mau, que dominam as pessoas, que escravizam as pessoas, que querem ter as pessoas debaixo dos seus jugos, dos seus fardos, que são bastante pesados. Porque a maioria desses líderes religiosos, eles têm interesses e conveniências. Eles querem título, primazia. Eles querem status. Haja vista que eles criam convenções, eles criam conselhos, eles criam seminários, eles criam uma série de coisas para estarem sempre em evidência, para estarem sempre ocupando os primeiros lugares, querendo sempre aparecer, dizendo para as pessoas que foram constituídas autoridades espirituais por Deus, para que as pessoas vivessem debaixo das suas coberturas espirituais. E as pessoas, por não conhecer o Pai, por não conhecer Deus, por não ser espirituais, por ainda tomar alimento considerado leite, porque é assim que o apóstolo Paulo fala, e não uma alimentação sólida, deixando que o Espírito Santo de Deus dirija a sua vida, porque os verdadeiros filhos de Deus, conscientes, são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Nós não temos nenhum homem como autoridade sobre as nossas vidas. A autoridade sobre a nossa vida é do Pai, é do Espírito Santo. Nós nos submetemos a Ele, somos guiados e dirigidos por Ele. O justo viverá pela fé. Nós vivemos e andamos por fé.
Vocês precisam deixar de seguir homens. Vocês precisam acordar, despertar. Deixar que Ele dirija a sua vida sem reserva. Paulo escrevendo aos Gálatas no capítulo 2, versículo 20, ele diz: eu já não vivo, mas Ele vive em mim. Ele diz aqui aos Romanos no capítulo 12, no versículo de número 1, que nós precisamos agradar a Deus, que é o vosso culto racional. Prestar culto racional. E não participar dessas reuniões que acontecem nesses lugares, cheios de rituais, de liturgias, de cerimoniais, aonde as lideranças estão sempre em evidência, cumprindo todos esses ritos, como deveriam cumprir os judeus que estavam debaixo da lei. E trouxeram eles todas essas coisas para dentro desses templos que eles chamam de igreja. E tem pregadores aí que hoje estão se sentindo incomodados porque os filhos de Deus estão despertando, estão acordando, porque o Espírito Santo está esclarecendo a eles a verdadeira realidade do que é servir a Deus, o que é estar debaixo das potentes mãos de Deus. E aí então eles estão procurando texto para tentar convencer que esses lugares que eles chamam de igreja, que são templos, têm que existir. E que as pessoas têm que pertencer a esses lugares. E que não tem como servir a Deus se não for dentro desses lugares. Lógico que eles têm que defender essa tese, porque os seus interesses são muitos. Eles querem plateia, eles querem aplausos, eles querem viver com os 10% e as ofertas que as pessoas levam para esses lugares, convencendo a muitos de que o dízimo, que eram para as 11 tribos, que pagasse a única tribo, a tribo de Levi, também para os nossos dias, para que nós levemos o dízimo para esses lugares que eles chamam de igreja. Quando o dízimo no Antigo Testamento era levado no templo, e o templo foi destruído, já não existe mais. Era a casa do tesouro. E então eles pegam as maldições do livro de Joel, do livro do profeta Malaquias, e joga sobre as pessoas, lançam medo nas pessoas, para que as pessoas contribuam, para que as pessoas deem, porque senão serão amaldiçoadas e não abençoadas. Qual é o pai que quer o mal, que quer o pior para o seu filho? Quanto mais Deus, o nosso Pai, tudo é dele. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não quer um centavo seu. Você quer fazer a verdadeira obra de Deus? Ajude as viúvas, os órfãos, os necessitados, as pessoas que você saiba que estão precisando. Abra os seus olhos, acordem, despertem. Desperta tu que dorme, Cristo te esclarecerá. Há um único pastor, um único Senhor, há uma só fé, um só batismo. Você é um eleito, você é um predestinado, você é salvo. Ele não te vê na carne. Porque nesses lugares, eles focam o exterior.
Eles levam as pessoas a ver as outras pessoas na carne. Eles julgam as pessoas. Se colocam em patamares superiores às pessoas. Querem estarem sempre em evidência. Você não percebe isso? Acorde, desperte. A maioria desses líderes estão envolvidos em falcatruas, em coisas desonestas. Eles estão acharcando as pessoas, explorando a fé das pessoas, prometendo coisas às pessoas, coisas estas que não vão acontecer como não tem acontecido. E aí eles vão inventando, eles vão criando, dando tema, dando título a cada uma dessas reuniões, para que as pessoas possam contribuir. Querido, você é filho de Deus. Deus cuida de você. Nada vai te faltar. Ande por fé, não por vista. Tome posse de todas as sortes de bênção, de todas as promessas de Deus, de tudo aquilo que Ele fez por você. Você não será, você é abençoado, você é guardado, você é protegido. Você é curado, você é sarado. Andar por fé é crer, é tomar posse de tudo quanto Ele já fez. Não viva na expectativa de que vai fazer, de que vai acontecer. Eles são futuristas. Eles jogam as coisas para o futuro. E no presente, eles vão te explorando. Vão arrancando tudo que eles possam arrancar de você. Eles se chamam de ovelha porque a ovelha, ela tem a lã, ela tem a gordura, ela tem o leite, ela tem a carne. Por isso que você é ovelha, e o que eles querem de você é isso. Servas te chamam porque eles te exploram. Em nome de uma tal obra de Deus, coloca você para trabalhar para eles. Dizendo que você tem que evangelizar, tem que dar alma para Jesus. Quem te escolheu foi Ele, quem te amou primeiro foi Ele. Você é um eleito, você é um predestinado, você é um escolhido dEle. Mas quanto mais pessoas eles estiverem nesses lugares, mais os seus ganhos, mais eles vivem nos deleites desta vida. Eles estão indo em busca das coisas terrenas, das coisas aqui deste mundo, das coisas aqui da terra. Quando o apóstolo da graça de Deus, ele escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 1, ele disse: buscai as coisas do alto, as coisas de cima, e não as coisas da terra. Viver e andar por fé é ser guiado, é ser dirigido por Ele. É viver debaixo da proteção de Deus, é confiar sempre no Senhor, é depender sempre de Deus. E enquanto aqui vivermos, Ele cuida de nós. Nos dias de Davi, ele já dizia: Ele é meu pastor, nada me faltará. Ele me leva às águas tranquilas, a pastos verdejantes. Isso é viver por fé, isso é andar por fé. É tomando posse, é avançando, é se fortalecendo cada vez mais na fé, é olhando cada vez mais para Ele, é tendo a mente dEle, é sendo espiritual, é voltado para as coisas do Espírito e não para as coisas desta vida. Transforme-se, experimente a liberdade do Evangelho e da graça de Deus. Não deixe que o sistema coloque uma corrente na entrada da sua mente para fechá-la, como muitos estão com as suas mentes bloqueadas e fechadas dentro desses lugares. Muitos de nós temos uma ideia geral daquilo em que cremos. Mas se pensarmos em aceitar novos conceitos, isso nos assusta. O Evangelho que pregamos assusta muitos.
Porque as pessoas preferem viver debaixo dos rudimentos, de rédeas, com fardo sobre os seus ombros, do que viver a liberdade plena da graça de Deus. Então assusta quando falamos desse evangelho que nos trouxe uma liberdade plena, que nos faz a cada dia entender qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Então, colocar uma corrente na mente, impedindo que o evangelho da graça de Deus aflua nessas pessoas e tragam a elas refrigério, porque não é isso que eles querem de você. Quanto mais você viver nesses lugares oprimidos,